Queridos alunos, tudo bem? Tudo tranquilo? Que saudade! Tu não tava com saudade? Ah, tá assistindo bastante vídeo, não dá tempo de ter saudade, né? Pois é, tô aqui de novo com vocês para falar agora sobre ele, coeficiente alfa. Alguns caras do mercado financeiro também chamam isso aqui de alfa de Jensen, alfa de Jensen. Por quê? Porque isso aqui foi inventado, normalmente quem inventa as formas de cálculo, de medir retorno, tudo no mercado financeiro é homenageado. Então, o alfa de Jensen, ou Jensen, enfim, leva esse nome, o coeficiente alfa, leva esse apelido. Por quê? Porque o seu inventor foi justamente o Michael Jensen, tá? Então, esse cara aqui inventou essa história pra gente estudar. Que legal que ele foi, né? Ele inventou isso aqui, agora a gente tem que estudar, que bacana, pois é. Então, agora por causa de um dia que esse Michael Jensen inventou o coeficiente alfa, a gente vai estudar ele. Ou melhor, ele trouxe isso para dentro do mundo de finanças, tá? E o que é isso na prática? Bom, esse cara aqui tenta medir o seguinte, ó. O quanto um fundo, um quanto ativo está no seu retorno excedendo a expectativa do CAPM. Complicado, né? Vem comigo o seguinte, ó. Antes de mais nada, vamos entender, ó. Existe a forma de calcular retorno esperado do CAPM. O CAPM me dá uma ideia de retorno esperado. Como é que ele me traz a ideia de retorno esperado? Bom, basicamente é o seguinte, ó, segundo o modelo CAPM, o retorno esperado de um ativo é esse aqui, ó. Retorno esperado vai ser igual, ó, ativo livre de risco, risk-free, que vai somar quem? O beta, que vai multiplicar quem? O retorno do mercado menos o retorno do ativo livre de risco. Então, ó, retorno esperado pelo modelo CAPM, está aqui, ó, ativo livre de risco mais o beta da ação, ou do fundo, enfim, que vai multiplicar, esse beta aqui vai multiplicar esse resultado, que vai ser o retorno do mercado menos o retorno do ativo livre de risco. Isso aqui é chamado de prêmio pelo risco. Prêmio de risco, tá? Por que prêmio de risco? Ó, é o quanto eu ganho além do risk-free por estar correndo o risco do mercado. Essa é a ideia básica, tá? Aí, o coeficiente alfa, ele fala o seguinte, tá? Cara, eu quero saber, eu tenho essa expectativa do CAPM. O CAPM me dá essa expectativa. Eu quero saber quanto além do CAPM, qual é o ganho? Qual é o ganho além do CAPM? Qual é o retorno esperado além do CAPM? Essa é a questão básica, tá? Acima do CAPM, acima desse retorno esperado aqui, quanto que eu estou excedendo? Qual é o meu excedente além do CAPM? Qual é a expectativa de retorno além do CAPM? Aí vem a forma, agora no cálculo tu vai entender exatamente por que ele funciona isso, tá? Então, o alfa vai ser calculado como, ó, retorno do fundo, retorno do ativo que eu estou vendo, retorno do fundo, menos risk-free. Ó, retorno do fundo menos, vou botar um menos melhor aqui, menos o ativo livre de risco, risk-free, tirei o risk-free, tá? Menos, olha aqui, o beta, que vai multiplicar o prêmio de risco. Ou seja, o alfa, ó, pega o retorno que o fundo está me dando, tiro desse retorno o retorno do ativo livre de risco e tiro também desse retorno quanto que era a expectativa de risco que o CAPM me deu. Isso aqui é quase igual ao CAPM, não é? É. Porque olha aqui, ó, beta, que vai multiplicar. Meu beta tá horrível aqui, né? Vamos ajeitar aqui esse beta, vamos fazer melhor aqui. Ó, agora sim. Ó,
o beta, que vai multiplicar o prêmio de risco. O que é o prêmio de risco? Olha aqui, ó. Retorno do mercado menos retorno do ativo livre de risco. Ou seja, o quanto eu estou ganhando acima do ativo livre de risco. Então, olha aqui. O alfa de Jensen, o coeficiente alfa, quanto que o fundo me deu de retorno? Tiro desse retorno do fundo o ativo livre de risco. Nosso país está a Selic. Tiro desse ativo livre, além do ativo livre de risco, tiro também o quanto que eu esperava do CAPM pelo retorno. Ou seja, se eu tiro exatamente o CAPM do meu retorno, da minha expectativa de retorno, o alfa quer saber quanto, ó, além do CAPM. Qual a expectativa de ganho? Ó, qual a expectativa acima não é o certo aqui, que pode ser abaixo, né? Mas além do CAPM. Qual é a expectativa além do CAPM? Além do CAPM. Por quê? Está aqui o CAPM, ó. Eu pego o retorno do fundo e vou excluir do retorno do fundo aquilo que o CAPM me disse. Por quê? A mesma história é o seguinte, ó. O cara quando vai casar contigo te promete flores, abrir a porta dos carros, tratar bem a sogra. Isso que o CAPM me deu, expectativa de retorno. Aí eu pego quanto efetivamente ele me deu. Ah, ele me deu muito mais que isso. Além de tudo, você me deu chocolate. Então, tá aqui, ó. O ativo livre de risco, bacana. E o cara te prometido aqui, ó. Abrir a porta do carro e tratar bem a sogra. Essa era a expectativa de retorno. Qual que é o que todo mundo sabia que ia acontecer? Ah, eu ia casar. Bah, beleza, casamento. E o que ele me deu efetivamente? Olha, ele me deu casamento, ou melhor, me deu uma casa aqui, né? Vamos botar aqui. A casa que todo mundo espera quando casa, bacana. Ó, então o cara me deu uma casa, o cara abria a porta do carro pra mim, o cara tratava bem a minha mãe, a sogra dele, e, além disso, o cara, deixa eu ver o que o cara pode fazer aqui, além disso tudo. Ah, o cara manda flores. Pô, o cara é o meu marido perfeito. Esse cara, se eu conhecer, eu caso com ele. Aí, olha só. É isso que o alfa está querendo me dizer. Ó, a casa é ativo livre de risco. Não me interessa. Já risco aqui. A porta, o CAPM já me dizia. Abrir a porta do carro. Tratar bem a sogra, o CAPM também me dizia. Ah, mas teve uma coisa que o fundo me deu, que o meu marido me deu, que esse CAPM não estava me dizendo. Olha aqui, ó. Flores. Então ele entrega assim, ó. Olha, esse marido, esse fundo, te dá algo a mais do que o CAPM vinha dizendo. É isso que ele quer, ó. A expectativa de ganho além do CAPM. Essa é a ideia básica, tá? Aí olha só. Vou apagar aqui essa brincadeira que eu fiz. Porque o que acontece é o seguinte, ó. Se o alfa for igual, o alfa pode ser igual a zero, o alfa pode ser aqui maior que 1, tá? Ou o alfa pode ser, não, maior que não é beta, perdão. Pode ser maior que zero, ou o alfa pode ser menor que zero. Se o alfa for igual a zero, quer dizer que o resultado está em equilíbrio com o mercado. Ou seja, cara, isso que, tirando o risk-free, tirando o que o CAPM prometeu, não deu nada demais. Ou seja, prometeu tratar bem a sogra e me dar uma casa e abrir a porta. Me deu os três, ou seja, está em equilíbrio. Aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. Bacana. Se o alfa for menor que zero, quer dizer que o teu fundo está pior que a expectativa. Ou seja, pô, o cara me prometeu abrir a porta do carro, tratar bem a minha mãe, tratar bem a sogra dele e além disso me dar uma casa. Não está abrindo a porta do carro, está faltando alguma coisa. Ou seja, o alfa me traz assim, ó, cara, pelo CAPM ele ia render 10% ao ano. Está rendendo 8%. Está pior do que a expectativa. E se o alfa der maior que 1, que foi o caso que eu fiz antes ali, porque ganhou uma coisa a mais, tinha flores que não estavam na expectativa, quer dizer que está, obviamente, melhor que a expectativa. Ou seja, o gestor,
está fazendo um belo trabalho. Se der alfa maior que zero, pô, o gestor está fazendo um baita trabalho. Se der alfa igual a zero, o gestor está fazendo um trabalho bom. Agora, se der alfa menor que zero, o gestor está fazendo um trabalho muito ruim. Então, ó, aqui alfa maior que zero é um indicativo de um fundo que está fazendo um baita trabalho, entregando além do que se imaginava dele. Esse aqui, alfa menor que zero, está fazendo um trabalho de bosta, não está entregando nem o que ele prometeu. E esse cara igual a zero está entregando o que prometeu, cumprindo o contrato basicamente, tá? Então, ó, essa é a ideia que tem que ter contigo. O que é o alfa? Então, coeficiente alfa é a expectativa de retorno além do que o CAPM me trazia. Além do que o CAPM me traz, além do retorno esperado que o CAPM me traz, o que mais que o fundo está entregando de fato? Ó, igual a zero está em equilíbrio, entregando o que ele prometeu, maior que zero está melhor do que eu imaginava, o gestor está fazendo um baita trabalho, menor que zero está pior do que eu imaginei. Esse é o coeficiente alfa para ti. Mais um para decorar, mas é bastante tranquilo, dá sim para conseguir fazer. E detalhe, tá? Isso cai muito pouco na tua prova, a gente tem visto cair muito pouco, tá? Mas fica tranquilo que é bastante simples, ó. Beijo, fui!